Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Sabe o que é a alegria de ver uma lavoura pegando? De ver os filhos e as filhas crescendo e ficando mais espertos do que a gente? A gente sabe. E a gente também sabe que quem é do agro precisa de soluções completas, com linhas de crédito para todas as etapas e necessidades do agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Muito boa tarde, estamos começando Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV. Depois dessa eliminação do Internacional na Taça Libertadores da América, vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar aí no RDC Esporte, com a apresentação do Paulo Brito, todas as informações, repercussões também, e inclusive o debate do Paulo Brito com o Ribeiro Neto, que começou ontem, seguiu hoje e vai continuar aqui no Virando o Jogo também, porque o Ribeiro Neto está aqui, vai participar conosco aqui na nossa bancada de debate. Aliás, já deixa eu apresentar a bancada de hoje, além do Ribeiro Neto, está ao lado direito de Ribeiro Neto, à esquerda do seu vídeo, evidentemente, Jairo Cuba. Bem-vindo, bom retorno aqui ao programa, Cuba. Tudo bem? Bom, uma satisfação falar com os amigos, estar presente aqui no Virando o Jogo novamente. Olha, estava com saudade, viu? Depois de alguns sustos, mas agora está bem recuperado. Estradas meias tortas da vida, agora tudo certo. Me diga uma coisa, antes de tu realizares a cirurgia bariátrica, tá? Tu pesavas quanto? No dia da cirurgia eu estava com 268 quilos. 268 porque tu já vinha num já processo, tinha num reduzido regime uns 15 alimentar. quilos, Tá, mas lá no início, quando houve a decisão da cirurgia bariátrica? Eu devo ter batido uns 285 mais ou menos. 285. E agora estás com? Hoje de manhã eu me pesei 138. 138. Vamos arredondar aqui. Tu já tiraste quase 150 quilos. Entre o regime alimentar, a cirurgia bariátrica e a continuação dessa dieta. Exato. É um efeito muito grande. E agora sem intercorrências, tudo bem? Não, graças a Deus, né? Depois de uns sustos aí, com um probleminha que eu tive até ali entre abril e maio, mas graças a Deus tudo resolvido, agora é só seguir o tratamento. E aí voltando a trabalhar, né? Voltando à atividade, que é importante, voltando ao convívio dos colegas. Muito bem. E isso anima bastante também. É bom a gente frisar que o problema que teve o Jairo Cuba, até para que sirva eventualmente de exemplo para quem também faz esse tipo de cirurgia, né, que é a redução de estômago para perda de peso, Exatamente. que é a cirurgia bariátrica, e que algumas intercorrências elas podem acontecer depois da cirurgia. E algumas até nem tão conhecidas, como foi com o teu caso, Exato. que foi um acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Isso mesmo, devido a uma cirrose pelos anos de excesso de gordura, né, que eu tive, quando o corpo começou a sentir o efeito do emagrecimento rápido, enfim, né, devido à cirurgia bariátrica, e também, claro, eu tenho que fazer que a minha culpa, digamos. Em algum momento, principalmente do ano passado, descuidei um pouco a questão de proteínas, que é muito importante. Fica aqui o recado para o pessoal não repetir o que eu fiz, né, que tem um suplemento de proteína que a gente tem que tomar depois da cirurgia. E acabei, durante um tempo, deixando, vai passando, não precisa. Comecei a ter fraqueza, e aí, enfim, isso também influenciou na questão do fígado. E aí a cirrose se manifestou. É importante falar que quando se fala cirrose já pode se associar alguma coisa à bebida alcoólica. Não até porque tu é abstêmio. Exatamente. Né? Então não é justamente por isso. Então a gente alerta, né? A cirurgia é importante principalmente para quem tem já risco à saúde, como era o caso do Jairo Cuba, né? Mas pode acontecer justamente por isso, né? Os órgãos internos estão acostumados a um tipo de trabalho, né? E daqui a pouco tem que se reciclar, e nessa reciclagem pode acontecer algum problema, como foi o teu caso. Aí esse acúmulo de líquido na cavidade abdominal que terminou prejudicando aí a recuperação, mas agora tudo certo. Depois do susto, aquela história, né? Depois da porta arrombada a gente bota a fechadura, então agora está tudo certo. Bom, mas
Uma felicidade e alegria de tu estares bom. conosco aqui novamente. Obrigado. Eu sei que o Ribeiro Neto está louco, o Diogo tô louco para falar, né? O Ribeiro que fazia tempo que eu não via, que está bem também. Não, o nosso Sean Não sei Connery... se ele fez cirurgia bariátrica, mas tá legal. Não. O nosso Sean Connery dos Pampas aqui tá bem. Tô fininho. Aliás, o Diogo Rossi, desde ontem que eu vi que ele está com um layout também. Tá bonito, cara. O pessoal Só anda se falta cuidando. diminuir essa barba. Eu fiquei uns meses fora, aqui, o pessoal se cuidou, né? E o Bruno Flores aqui, né? Mas Tá aí, né? Esses aí são guri, Continua né? aí a tirar. Esses aí são guri. Deixa eu só, antes da gente começar o Bruno debate... é galã da noite em Porto Alegre. Porque eu sei que vai pegar, né? Só repetindo para todos vocês, a gente tem a transmissão da RDC TV na TV a cabo, pela plataforma da NET, nos canais 24 e 524. 24 digital, 524 HD. Tá? Então, NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E para fora do Rio Grande do Sul, para fora do país, no mundo inteiro, você nos acompanha pelo nosso site ou pelas redes sociais. O nosso site é rdctv.com.br. Você coloca a / ao vivo e acessa diretamente o player do nosso site. Tem como se fosse televisão, né? E as redes sociais, o Twitter, o YouTube e o Facebook. Basta que você digite para qualquer uma delas RDC TV Digital. Lembrando que no Facebook você participa conosco, manda os seus recados, assim como pelo nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp também já está aí à disposição, 999 33 98 94. 999 33 98 94. Bom, quero dizer, para alguém foi surpresa a eliminação do Internacional? Para mim não foi, eu já tinha dito isso aqui ontem, que eu queria estar enganado, mas confirmou tudo aquilo que eu imaginava e aquilo que eu tinha dito. A eliminação em si, eu não me surpreendo. O que me surpreende é a maneira como o Internacional foi eliminado. Nos dois jogos, né? Nos dois jogos. Mas é que ontem eu acho que ainda é pior, né, Rogério? Porque quando tu cria um ambiente em que o torcedor vai para o estádio um dia antes, 10 mil torcedores vão para o estádio para fazer uma força extrema antes, alguma coisa assim. Aí tu chega no dia do estádio, o estádio tem o maior público da história do Novo Beira-Rio, com mais de 49 mil torcedores, e o teu time não consegue fazer absolutamente nada. Em 2 minutos o Flamengo já podia ter acabado com o jogo. 2 minutos. O Inter perdeu 45 minutos, né? Eu posso só falar a respeito, porque as minhas teses são fatiadas, né? Sim. Eu falei antes do programa que eu adoro sociologia e eu sou um sociólogo frustrado. Então, já que tu vai puxar a queria sociologia, dar só nessa parte não é sobre essa parte, só quero fazer uma referência, que a Maria de Lourdes Alu, ela diz: boa tarde a todos, esse é o melhor programa de esportes do nosso estado. Adorei que o convidado está falando sobre saúde. Somos muito leigos em relação a certas doenças. Ribeiro Neto no programa é muito bom, é alegre, uma figura. Então põe alegria na sua tese aí, por favor. Porque essa tua tese aí tem que ter muita alegria, velho. Mas eu apelo um pouco, a gente apela um pouquinho para o lado racional, que não é muito fácil, porque futebol é feito de paixão e está muito quente, as pessoas ficam muito envolvidas, e a gente sabe, como tudo, que paixão cega a gente. Futebol é paixão e emoção, como diria Emílio Peronde. Mas a paixão cega, ela obscura e tal, e é normal. Isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o que o Diogo falou é uma faca de 2 legumes, como se diz. Quando se coloca pressão, e quando se diz pressão, não é só barulho da arquibancada. O Internacional se preparou para o jogo da volta, criando todo um ambiente para isso aí. Né? E foi hábil. Você me esqueceu do campo. Aí que está. Fez a rede social, fez chamadinha com os jogadores, levou o torcedor na terça-feira para o estádio, tudo isso, sabe, normal, pegou seus influencers e trabalhou com eles, né? Pegou quem? Influencers. São os jornalistas. Os influenciadores digitais. Tá? Exatamente. Então trabalhou muito com eles e se criou uma áurea muito positiva, de confiança. O dito eu acredito aquela, né? Sim. Mas o que acontece? Isso aí, como eu disse, é uma faca de 2 legumes. Isso pode dar certo, porque motiva, mas ela corre o sério risco de virar o fio. O que é virar o fio? Vou dar um exemplo para quem tem boa memória. Uma vez o Atlético Mineiro estava quase caindo para a segunda divisão. E caiu. Mas em determinado jogo no Mineirão, eles pegaram e fizeram o seguinte: inventaram a roda. Pegaram os familiares e botaram, não sei se vocês lembram disso, no túnel de acesso. Sim. Tá? Então, estava o filho, a avó, a sogra, a galinha, o cachorro, botaram tudo no túnel de acesso para os jogadores passarem, né? E terem aquela coisa, aquele estímulo e tal. E aí?
que aconteceu? Os jogadores entraram chorando e tomaram 3-0. Então, assim, o que acontece? Ontem, claramente... Mas o que aconteceu depois disso? Não diz que o time foi rebaixado? Foi rebaixado. Pois é, mas não adianta quando o time, Ribeiro, quando o time Falta é bola, bom... resolve. Tá? Eu vou te dar outro exemplo onde foi feito isso. Grêmio e Corinthians, decisão da Copa do Brasil lá em São Paulo. As cartinhas, 2011. A vantagem era do Corinthians. Tá? Deu certo pro Grêmio. Aí o que fez o Grêmio? Era o Tite o treinador. Isso. Tá? Cartas dos familiares, foto dos familiares, não sei o quê. Mas tinha time. Aí é que está. Tinha time. Aí é que está. Entendeu? E aí Tinha estratégia. É. Tinha Então, tática. O Inter ontem no primeiro tempo foi um time travado. Porque, além de tudo isso, houve uma pressão que também causou isso. Não se nota, mas é verdade. A classificação do Grêmio, claro, mas nós falamos isso aqui no programa aí ontem. Deixou o ambiente muito e os jogadores travados. tenso, muito o time do tenso. Inter estava travado em campo. Foi a pergunta que eu fiz ontem aqui no programa, tá? O quanto que isso ia influenciar, porque o Diogo falava da classificação do Grêmio, traria mais entusiasmo também para o Internacional. Trouxe Não, responsabilidade. tudo bem, ok, mas eu acho que traz também. Só que trouxe muito mais a responsabilidade. Isso, e o que se viu do time do Internacional, que também nós falamos aqui no programa ontem, o Bruno Flores, tá? Sobre a força mental. Eu não me lembro quem foi. Otávio. Foi o Otávio Hoffmann que levantou a história da força mental. Tá? E que eu dizia aqui, o Internacional, para trazer um comparativo com o Grêmio, que é nossa granalização, o Internacional está muito longe da força mental que tem o time do Grêmio. E eu vou te dar um outro O Internacional não tem. E o que se viu Mas no time. isso passa pelos técnicos também. Não. Não, Mas eu vou também te dar- passa. Eu vou te dar Também agora passa. Também exemplo técnico, claro. direção, Não, aí passa que por está. tudo. Eu vou A te força mostrar. mental do Inter, ela tá errada desde o início do ano. Não, mas o Bruno, Eu concordo. E eu vou dar um exemplo Vou, assim. dar- força vou dar- eu vou Ah, terminar simplesmente isso aí com explicar. um exemplo para vocês verem como o momento de cada um ele é diferente e isso influencia. O que fez o presidente Romildo Bolzan no dia do jogo do Grêmio contra o Palmeiras? Ele reuniu os jogadores, isso aí depois foi dito pelo Renato no final da entrevista. E depois o presidente deu detalhes. O que ele fez, o presidente Bolzan? O time do Grêmio jogou aqui contra o Palmeiras e perdeu em casa. Então ele foi para lá tensionado por a necessidade de reverter o resultado, porque tinha, né, de certa forma, frustrado o seu torcedor. Libertadores da América é para o Grêmio uma coisa muito importante. O que fez o presidente? Habilmente. Ele, assim como o Inter, sabe que daqui uma semana tem uma decisão. E o Grêmio, assim como o Inter, tem vantagem para ir numa final da Copa do Brasil. O presidente Bolzan chegou para os jogadores do Grêmio e disse assim: amigos queridos, não tem problema se a gente for eliminado. Sabe, o grupo do Grêmio já fez muito, vocês são vencedores. Fez todo um discurso tirando o peso dos jogadores. Exatamente o contrário do que aconteceu com o Internacional. Quer dizer, mas o presidente não queria ganhar. Claro que queria, só que foi uma estratégia muito bem pensada para que o Grêmio jogasse um pouco mais Tá naturalmente. bom, mas aí vamos lá, o Ribeiro. O presidente Romildo, o Renato Portaluppi, não são patos novos nessa Não, história. Experiência. Não são patos novos. Experiência. Que faltou para a direção, que é normal, e faltou para o Odair também, que é normal. E depois eu vou chegar na falta de experiência. Mas o básico que eu queria dizer, e depois vou deixar todo mundo falar. Eu usei um exemplo aqui no RDC Esporte, para me dirigir ao torcedor do Inter, que está machucado, é óbvio, tem a zoeira do rival, é normal, isso é cíclico, tá? Eu me comparei ao Brad Pitt. Eu me intitulo, por exemplo, o Sean Connery dos Pampas, né? Sim. Isso é um marketing pessoal. Eu aprendi com o Alessandro que marketing pessoal é tudo, entendeu? Quem é mais bonito, Rogério Amaral? Eu ou o Brad Pitt? Depende de gosto, né, Não, o mas, Ribeiro assim, Neto. Dentro dos padrões... Padrões relativo, né? estéticos de dentro beleza. dentro dos padrões estabelecidos pela Sim, sociedade. tu quer que eu responda que é o Brad Pitt, ok. Tu e toda a sociedade do Rio Grande Tá. do Sul vai dizer isso aí, tá? Certo. Beleza. Cabe a mim aceitar isso ou não. Eu posso reagir. Claro. Do tipo assim, não, peraí, eu vou me cuidar, vou mudar o nariz. Não. Estratégia. Ou vai usar outras potencialidades Outras que tu tem potencialidades. para encantar. Claro, eu sou É isso simpático, aí. eu Claro. toco um violãozinho, né? Eu posso botar uma lente de cor azul e tal. Beleza, estratégia. Isso é a mesma coisa que o futebol. Às vezes, o time mais fraco ganha. Porque ele tem essas estratégias. Mas, a grosso modo, o Brad Pitt é e será sempre mais bonito que o Ribeiro Neto.
Então, gente, Mas aí- o Flamengo é muito mais time que o Inter. Não é vergonha nenhuma o Inter ter sido eliminado pelo Flamengo, porque foi comprovado na prática, porque ontem era para o Inter ter perdido o jogo, mas tá? aí- que o Flamengo tem mais time. Tá, eu quero- Tá? eu E quero- as estratégias Tá, e aí, ok. que poderiam ser Exatamente. não foram bem executadas. Porque Ponto final. uma coisa é você levar isso para uma competição de pontos corridos, como é o Campeonato Brasileiro, tá? Onde é muito pouco provável que o Ribeiro Neto, usando a expressão, supere o Brad Pitt. É mais difícil, tá? eu tento, mas mais é mais difícil. difícil. Mas no mata-mata, É Tem possível. essa possibilidade. uma possibilidade cresce muito mais. Mas aí... Entendeu? E aí foi que o Internacional terminou não aplicando essa máxima aí. O E na Internacional- verdade, ontem, né, Rogério? Durante 20 e poucos minutos, o Inter esteve a um gol de levar para os pênaltis. Mas foi ilusório. Na letra E agora fria eu da vou- lei. E agora eu Mas vou só que brigar faltou contigo. bola. Eu vou brigar contigo, Rogério. Vou brigar contigo porque eu vou comprovar depois, na prática, que tudo aquilo que tem dito, que você diz, você e mais alguém aqui na bancada, de que se o Inter tivesse entrado com o Wellington Silva, com o Nico Lopes, mais jovem, não ia mudar absolutamente. Não, mas a estratégia podia ter sido diferente. Não, Mas aí a estratégia... não de- ia A estratégia podia ter sido mudar Ribeiro. nada. Ribeiro, Então, acabaste de falar de estratégia, que É, poderia ser botar lá a lente azul, não sei o que, bababá. mas no caso específico Faltou do isso pro Inter, Inter. mas eu vou provar O Inter pra jogou vocês aqui. da mesma forma que jogou lá no Maracanã os primeiros 45 minutos. E no segundo tempo, na verdade, teve o gol. né? Como é que foram as Tem chances muito do mais. Flamengo? Var todas cara a cara com o goleiro. Como? A primeira foi uma criação Não, do Cuejara. não. A segunda foi um erro do Inter. Contra-ataque. Não. As duas Ribeiro, foram aí tu tá diminuindo o contra-ataque. Flamengo. A primeira, Não, o primeiro, não é tu isso tá que eu- diminuindo o Flamengo, não porque tô. o primeiro lance do jogo é uma bola que o Cuejar rouba no Aí meio o Bruno campo. Henrique chuta. Não, Foi o chute do primeiro lance Não, do jogo. Aquela que o Gabigol, Loma né? defende, não. Gabigol que o Lomba defende. não, o primeiro defesa foi do Gabigol. Não Não, foi. não, foi teve o uma Bruno Henrique. teve uma antes de fora Não, da já área. teve, fora da já área. teve um chute antes, mas mas aí- isso só vem ao encontro de que o Flamengo estava no campo do Internacional. Exatamente, desde o início, Não, Rogério, o Flamengo Inter recuperou a bola, o Inter perdeu a bola no meio e o Flamengo fez um contra-ataque. Só O que eu teve quero um dizer time é o em seguinte campo pra ontem, vocês. foi o Ribeiro, Tá, foi o quer dizer, Flamengo. o Wellington Silva, vou botar assim, vamos fazer a hipótese, porque agora é a hipótese, né? Então o Wellington Silva e o Nico Lopes começam jogando. O jeito que o Flamengo inteligentemente se portou em campo- Não. Só essa não é a minha tese. A minha tese não é botar os dois de velocidade já. Eu queria um, pelo menos, para não ter que acontecer aquele absurdo que o Odair fez com a escalação, que como ele começou com o Sobis e com o D'Alessandro, ele, para tentar compensar um pouco o lado, no início do jogo o Patrick estava aberto, ele não é um jogador de velocidade, o Patrick, ele Tava pode lá ser na de ponta esquerda, condução né? veloz com a bola, mas tu não vai esperar daqui a pouco o lançamento. O Patrick aberto, puxado o D'Alessandro para o meio, tá? Com o Rafael Sobis aberto. Aí o Flamengo dançou ali naquele Dançou. bailão do meio-campo internacional, O pô. Flamengo dominou completamente o meio campo. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o jeito que o Flamengo fez de forma inteligente, ele marcou o Internacional no grande círculo. Não foi nem com marcação alta, não. O Flamengo marcou no grande círculo. Por que isso aí? Porque ele viu que o meio campo é onde ele tem a possibilidade de superar de forma qualitativa o seu adversário. Se o tivesse no mínimo um, vamos botar o Wellington Silva, que é o mais pedido. O Wellington Silva ontem, ele tinha duas coisas para fazer. Ou ele seria marcador do lateral, porque o Rafinha era um cara que sobe muito, e aí não ia mudar nada. Ou ele ia ficar estancado na ponta esperando uma roubada de bola, o que não ia mudar nada, porque quem tinha a bola era o Flamengo. Então, assim, o que eu quero explicar taticamente é que, e isso infelizmente eu digo isso, tá? Mesmo no jogo de ontem, qualquer que fosse a estratégia, Cuba, o Internacional estaria atrás do Flamengo de forma qualitativa. Isso eu concordo. Entendeu? O Flamengo, independente da estratégia do Internacional, na qualidade ele é superior. Então, agora, pronto. o E outra Odair coisa- deveria ter tentado dar E uma para diferença. terminar, Mas me tecnicamente, diz, Diogo tecnicamente Rossi. o Palmeiras não é melhor que o Grêmio? Não, eu discordo. Tecnicamente o Palmeiras não tem melhores jogadores que o Grêmio em não, alguns não. O alguns time do setores. Palmeiras, não. O time do Palmeiras não é melhor tecnicamente que o time do Grêmio. Ele então- pode ter um grupo melhor, olha. tá? Mas tecnicamente não. Agora a pergunta assim, para terminar. Tá, olha. Agora deixa eu mais falar. Não, mas o Rogério, time titular do quantas Palmeiras- chances de gol teve o Inter no segundo tempo? Me diz. Gol. O gol.
Uma bola parada, o Inter achou um gol. Tá O tudo resto- bem. Mas aí, Mas tu ganha jogos achando gols também. Perfeito, mas o teu adversário também tá lá, tem que mas combinar com os aí, russos, né? aí, Ribeiro, Sim, tudo bem, mas aí é uma questão da estratégia. Então, não, estratégia. O Inter foi pior que o Flamengo, ponto final. Acabou. Ribeiro, só Na estratégia só, né? Não, e no time, na bola, cara. Ribeiro, me diga uma coisa agora, o Ribeiro e vocês, companheiros aqui de bancada. O Internacional é um time vocacionado, treinado para fazer o quê? Para jogar marcando. Ser reativo. Impedir o adversário de jogar. Isso aí. Eu nem chego nessa reação de um Internacional ser isso que tu disseste, ser reativo. O Internacional, ele não é treinado para isso. Ele não é treinado para ser um time que Proponente. tenha uma marcação e quando tiver efetivamente a bola, ele saiba jogar. O Internacional não é treinado, quer dizer, treinado, isso pode soar errado, que o Odair não treine. Não, ele pode treinar. Não, ele mas eu nem digo, chama. não é o estilo, não é a identidade do Internacional. A identidade do Internacional falta, é só por exemplo, defensivista. Eu ia, por por exemplo, isso, para ser só reativo de- mesmo até, ele precisaria de um cara de velocidade. Mas é isso que eu estou dizendo. Não poderia jamais, em nenhum momento, o Odair abrir mão de um jogador de velocidade para fazer companhia com o seu centroavante. Um jogador de velocidade. Para que tivesse isso, é o caso do Palmeiras. O Palmeiras tem no Dudu, não estou falando de qualidade de joga jogador, dessa forma, mas o jogador para fazer o escape e apresentar uma companhia para o atacante, para o centroavante na frente. O Internacional não é. Então, o que eu me bato com o Internacional é que se o Nico Lopes estava mal, e vamos lembrar o seguinte, a fase do Internacional começou a ficar ruim com a má fase do Nico Lopes. Quando o Nico Lopes estava bem, que era titular, com ou sem o Guerreiro, antes do Guerreiro chegar e com o Guerreiro, o Internacional estava bem. O Nico Lopes caiu. E aí o que fez o Odair? Sei lá por que cargas d'água, obrigação contratual, a diretoria trouxe, é um jogador que veio de novo para o Internacional. Ao invés de continuar apostando num Wellington, por exemplo, ou mesmo num Parede, que é um jogador que tem mais velocidade, Esse o não que tem ele nome. fez? Parede não tem nome. O que ele fez? Ele botou o Rafael Sobis. E aí, o Internacional, que já tem essa vocação defensivista, ficou mais amarrado ainda Mas é que aí, com o D'Alessandro e com o Sobis. aí vai concordar com o que o Bruno disse. O problema da força mental do Inter não é de agora, ele é do início do ano. Não, mas porque quando o acontece- Sobis chega em Porto Alegre, qual é a primeira frase que ele diz? Mas não sei. Não, qual é? Nem lembro, mas ontem Eu vim só- para ser titular. Ontem o Sobis Então, tava- inevitavelmente, na hora que o espaço abriu, o que foi feito? Ontem o mas Sobis estava aí tem até que- pilhado demais. Mas é sempre Notou assim. que- Esse é o problema. Tá. Mas Agora, aí- isso que eu digo que é errado desde o início do ano. O D'Alessandro, no jogo que ele tem que decidir, ele vai lá, empurra o goleiro, cobra o cara, toma um amarelo. Mas é que isso O aí é Sobis porque- começa jogando 45 minutos e ele sabe que ele tem 45 minutos para jogar e ele toma um amarelo e ele pilha todo mundo dentro do campo. Mas é que no isso aí início são do ano- coisas que são além da bola, né? Na- Quando falta bola. mas fazem diferença. Mas, O amigo, Grêmio, não, mas assim, ó, a gente falou de força mental do Grêmio. Em nenhum momento a gente viu os jogadores do Grêmio estando atrás do placar com o Palmeiras. Mas é que estarem o Grêmio está mais descontrolados. acostumado. Gente, Tudo infelizmente bem, o torcedor mas vai a ficar figura- bravo comigo, tá? Primeiro, mas a Hã? figura O que torcedor tem do que Inter vai passar ficar bravo tranquilidade comigo. é o cara que ganhou 2 Libertadores pelo Inter, é o cara que Mas, ganhou mas o uma futebol é Libertadores coletivo, pelo Inter. o futebol é Mas eles coletivo. estão ali para ajudar. Mas justamente o isso, Sobis Bruno. foi trazido O pra time isso. do Mas Grêmio justamente está isso, mais acostumado com esses momentos de pressão. O Sobis não tá porque acostumado veio há com isso. 3 anos decidindo. Mas o Inter Sobis não tá acostumado com cara. isso. Mas o futebol é 11, não é 1. Tudo bem, mas Entendeu? ele é trazido Mas vem pra cá, isso. vocês ele não- é o... Assim, ó, se o Wellington Silva faz isso, não tem absolutamente nenhum problema. Se o Sarra Fiori faz isso, não tem Mas o absolutamente Wellington nenhum Silva problema. fez isso no jogo contra o Goiás, aí é que eu quero chegar. Nós falamos do jogo contra o Goiás, que não tinha reflexo e tal. A minha preocupação é com o comportamento do Internacional. Nós sabemos que o Odair é um treinador que tem a sua competência no vestiário, com os jogadores, é chamado de papito e tal, mas o estilo do Odair é permanentemente pilhado. E pilhado ao natural. Não é que seja uma coisa pensada. Vamos pegar o Renato, por exemplo. O Renato, assim como o Maicon, que é o Renato dentro de campo, a pilhagem deles é uma coisa meio premeditada.
sabe? O Consciente. exemplo maior é aquilo que o Michael fez com o D'Alessandro no Grenal do Gauchão. Lá, Então, e a gente vê o time do Internacional, por isso que é a questão da força mental, é pilhado como é o seu treinador. Mas aí, Tá? ô, Rogério, é por isso que eu disse que é errado desde o início do ano. Faz bastante tempo que eu bato nessa tecla e isso não sai da minha cabeça. Quando o Grêmio e Internacional se apresentaram para a temporada de 2019, o discurso começou lá na academia do Grêmio com o vice de futebol do Dacref. Ele disse assim, olha, o ano de 2018 foi um grande ano para o Grêmio, nós infelizmente caímos numa semifinal de Libertadores, aquilo aconteceu como aconteceu, a gente tem aí um ano de 2019, a gente vai jogar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, vai rechear o elenco aí, já chegando alguns jogadores, tal. E foi assim que o Grêmio começou o ano. No Internacional, os jogadores estavam reunidos, foi lá Roberto Melo, pois é, a gente fez aí um terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, a gente não foi tão bem na Copa do Brasil, tem aí o ano, 3 competições, a gente vai voltar a jogar uma Libertadores e tal. Aí Rodrigo, Caetano e Odair vão lá, não, porque a gente vai contra tudo e contra todos, porque não sei o que. Não é assim. O Inter se coloca numa posição em que ele é sempre prejudicado, sempre tem um ambiente hostil, não só para as decisões, e a gente vê isso. Tem muita reclamação. O que foi o Grenal do Campeonato Gaúcho? Não, o descontrole Que do jogo contra o Palmeiras. a coletiva foi aqui pau da no Copa do Daronco. Brasil. A coletiva foi pau no Daronco. Não, e depois o seguinte, A força mental está invertida. E tu tem- Ela joga contra o Inter agora. e tu tem um jogador como o D'Alessandro, com todos os méritos, mas que falta esse equilíbrio para ele também. Vamos lembrar, não é o D'Alessandro de agora. Como é que foi naquela decisão que o Inter veio em desvantagem contra o Corinthians na Copa do Brasil? É, mas Rogério, 2000 e quanto? 2008. 2008. Como é que 2009. 2009. Como é que foi, né, o comportamento Tudo bem, do eu até D'Alessandro? posso concordar contigo. Só que Lembra um como é detalhe, que foi ele só que pra quando cima ele do perdia- Willian? Só que quando ele perdia as estribeiras em 2008, 2009, ele resolvia em campo também. E Bom, agora ele perde as estribeiras, mas também a não questão resolve. física ajudava, né? Mas aí a composição e a Porque responsabilidade quando tem um cara- não é só porque dele. quando tem um cara que perde as estribeiras, mas resolve, às vezes até te serve. O Maicon, por exemplo, vamos comparar de novo, que é o que a gente faz bastante aqui no nosso estado. Hoje ele mais perde as estribeiras do que contribui. Anteriormente ele perdia, mas contribuía em campo. O Kahneman contra o Palmeiras, por exemplo, deu uma entrada forte, reclamou com a arbitragem, mas ele decidiu o jogo. Ele foi Mas sólido. o Maicon, por exemplo, contra o Palmeiras, quando sai o gol do Palmeiras, o Maicon faz uma reclamação assintosa e leva o cartão amarelo. Mas ali Mas é ele uma manteve, circunstância, né? não, e manteve-se. É diferente. Essa questão, por exemplo, a gente viu o Internacional ontem errando passes no início do jogo. Não, o passe que o Wendel dá na cara pro Gerson. Bom, me poupa de falar Saudade no do Wendel. Iago, bateu? Não, Saudadezinha do de Iago, qualquer né? um, de Sateu, qualquer um, eu falei. de qualquer um. Eu falei. Eu cansei de dizer aqui que o Internacional, em alguns casos, é uma imensa zona de conforto. Eu avisei uma que o imensa zona de Iago- conforto. Eu vou dizer para você. Uma situação. O Wendel é a posição mais confortável que de alguém possa ter no clube. Agora só tem ele, né? Mas uma situação que talvez Sim, esteja só tem correndo ele Inter. também, porque o Eric, coitado do menino, tem 18 anos, entra numa fogueira contra o Goiás para marcar a principal jogada que o Goiás tem e Não, os caras e fritam ele. contrataram um jogador que está se mostrando também insuficiente, pelo menos no momento, né? Rodrigo Caetano, eu tenho gravado aqui, hein? No Virando o Jogo. Tu disse que só ia contratar jogador para ser titular. E tu trouxe o Natanael. Uma situação que teve talvez teve esteja gente que acontecendo falou, no Inter, Bruno. Estão acompanhando o futebol da Bulgária. Uma situação que não, talvez disseram lá, esteja hein? ocorrendo no Internacional. Disseram lá, hein? Daniel é boxe. Isso é só uma situação. Boxe. Será que Isso aí é o contra-cheque não arranjo. está jogando, hein? Esse é arranjo. Quem? O contra-cheque não está jogando? Porque é muito mais fácil, no momento que abre um espaço, tu colocar o Rafael Sobis, que é ídolo da torcida, que tem uma história, 2 Libertadores, papapá. O teu time vai ficar lendo, do que botar o Wellington Silva. Quando eu digo assim, Fernando, mas Eu só quero- Será que não Só é a Só para não história, ficar- não é o só para não contra-cheque, não é? ficar assim, quando eu digo que o Nathanael é boxe, não é que ninguém está roubando, não é isso. É muito comum tu ter uma parceria com um determinado empresário, determinado Sim, tu tem agente. que trazer o Isso jogador. Esse a gente facilitou naquela negociação X.
Ah, tá, mas depois tu traz o Y aqui, eu preciso divulgar. Isso é normal acontecer. Depois nós vamos falar mais algumas incidências, mostrar os lances aí também e projetar, que me parece o mais importante agora, é projetar o Internacional. Bom, vamos fazer um intervalo, lembrando que o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida, que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital, clique e simplifique. Mensagem do Sesc e já voltamos para continuar o nosso debate. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Voltando com o nosso Virando o Jogo, Luiz Carlos Santana, aqui na minha Watch Party, diz o seguinte: por que os meninos do Grêmio com o Renato melhoram a cada dia e os do Inter com o medroso do Odair se perdem na sua filosofia? Vide Sarrafiore e Nonato não consegue jogar no time do Odair. Está na hora da diretoria entrar no vestiário. Não, não é isso, querido amigo. Acontece o seguinte, ó. Jovem, quando entra na fase boa, a possibilidade de ele crescer é muito maior. Quando o jovem entra na roubada, na pressão, na responsabilidade, é muito mais difícil. O Inter torrou uma geração inteira nos 2 anos. Tá, mas eu pergunto agora, usando o exemplo do Diogo, o Eric não poderia ser efetivado no lugar do Iago? Agora acho que não. Agora não, né? Não. Quando o Iago foi vendido, mas não se que a gente preparou já antes. contestava. Não se preparou antes, porque o Eric só apareceu depois que se disse que o Iago estava para ser vendido. Agora, numa semifinal de Copa do Brasil contra o Cruzeiro, é que ele não vai fazer. E outra coisa que eu digo Mas assim... não, eu só estou falando isso Claro. em cima do que o Ribeiro falou. Mas é o que Internacional já teve um momento por exemplo, para fazer isso. Vamos comparar de novo. Quando o PP foi testado pela primeira vez? No gauchão do ano passado. Não foi no gauchão de 2019. Não, mas a fase é boa, velho. Quando a fase é boa, é muito mais... Mas é não, claro só um pouquinho, que não é assim, não pode olha ser aqui, assim. Só Na te dar verdade, 2 exemplos. O Inter mandou... Me diz qual fase que o Flamengo vivia tão boa assim, que o Flamengo subiu Vinícius Júnior, Paquetá, Tuller, todo mundo. Qual é a fase? Foram embora, foram vendidos, eu não tive ganhado porque nada. estouraram. Eles não ganharam nada. Mas estouraram, Ribeiro. Mas, querido, isso é uma cultura do clube. O Flamengo tem essa cultura. Aqui, se você pegar, inclusive, os títulos... Tu não pode mudar a tua cultura? Bom, é muito difícil. Mas até bem pouco difícil. tempo O Grêmio era um time que lançava jogadores? Com certeza. Ah, era? Com certeza. O time do Grêmio mudou a cultura. Olha, Nunca jogou assim. bom, então. Tá? Mas é difícil. E olha, eu quero tá ali explicar... a cultura tá ali, ó. Aqui, ó. Celeiro de Ases. Não aqui, é eu que disse, né? Não, mas sério, mesmo no Celeiro de Ases, mais da metade do time era de cascudo, velho. Isso aí não cai nessa. Mas Ribeiro não fui eu que fiz a história, eu não escrevi ela. Não, eu tô te falando da história. Tá, mas tudo bem, mas não fui eu que escrevi ela. Mas se um time me produz 4 jogadores, Mauro Galvão, Falcão, Batista, Jair, já me serve. É quase meio time. Mas se não tivessem colocado esses jogadores, nunca teriam acontecido. Base, 2 jogadores. Antes Caçapava. Quem é que estava do lado dele? Como quem estava do lado dele? Figueroa. Não, tudo bem. Sim, mas vem cá, hoje... Lula, Dario. Tá, tu não pode desprezar que tem alguns jogadores, como o Paulo Guerreiro, como o Vitor Cuesta, que podem dar... O próprio D'Alessandro dá essa sustentação. Só que tem o seguinte, o que eu quero dizer mais detidamente é o seguinte, o Inter, só para dar uma ideia, além de tudo, e isso para mim é claro, quando tu toca uma geração por causa da pressão dos maus resultados, tu corre o risco deles verem crescer em outros lugares. Lucas Lima, o Ricardo Goulart, esses jogadores fantásticos que o Inter perdeu porque não conseguiu dar sustentação para eles. E vai ter outros por aí, vocês vão ver. Sim, mas sabe? aí, é normal mas isso aí é uma acontecer. questão de trabalho, tá? Esse menino lá, o
Juan Alano no Curitiba também, Tá que está jogando. muita bola tá? lá. E que no Internacional não foi bem trabalhado. O Richard vai aparecer lá no Vila Nova de Goiás. Vamos Está mostrar. estourando no futebol português. É? Dá pra falar? Terceira rodada do Campeonato Português, ele foi escolhido do time dele de 3-2 o melhor em Não campo. tem o lateral que o Inter vendeu por uma miséria que está lá na Itália. Rogério, o Chelsea quase comprou para uma Babilônia. É isso aí. Vamos colocar Claro, os lances aí só para a gente ver, porque nós falamos aí da questão de escalação inicial, depois tivemos... Esse é o primeiro lance do jogo. Esse é o primeiro lance, é o chute de quem? Do Arrascaeta. Do Arrascaeta. Que é uma construção de jogo do Inter. Do Flamengo, não é do Aquele Inter. lance foi do Bruno Henrique, querido. Olha aí. Foi o Arrascaeta que chutou Foi? a bola. Tô certo. E agora o Gabriel... Aliás, sabe o que o Gabriel disse sobre esse lance aí? O Lomba teve sorte. Olha, é um grande jogador, eu não discuto, centroavante, Eu não o gosto Gabriel, dele, tá? mas é um ser abjeto. Eu não gosto Olha, dele. nojento, não pra mim- reconhece mérito, virtude nos Pra outros. mim, o Gabigol só joga no Campeonato Brasileiro. Ó, Lá, fora daqui, não o Lomba fez aquilo que eu disse, tem que sair, quando sair, tem que sair decidido para definir. E ele teve 2 saídas nessa primeira, ele fez a defesa, se foi com a cabeça, com o nariz, com a ponta da unha, não me interessa. Ele saiu certo para abafar o chute. E depois teve um lance no final do primeiro tempo, que também ele sai na diagonal para abafar corretamente e por isso o Gabriel não consegue fazer o gol. Eu não gosto do Chota Gabriel. para fora. Não gosto dele. Chuta para fora. Não é o centroavante do meu time. Não é. E o Gabigol, meu pra mim, zagueiro joga aqui. Moledo lá, virando de costa. Para com Aí, ó, aí, ó, lance. esse lance aí, ó. Que loucura. Então, aí era para ter acabado o jogo, O entendeu? Gabigol, ele Acabado o jogo. nos 2 jogos, ele perdeu 3 gols praticamente feitos. Aí nessa altura já tinha sido feita a substituição. A primeira, tá aí o gol do Lindoso, E não vai ter nada mais, tá? bola parada, é E isso o aí. Inter foi esse, É, o no Inter primeiro- foi essa bola parada. No primeiro tempo, no primeiro tempo não tem nada. O que ele quer nada ver? O do que o Lindoso quer? O que o árbitro queria ver? Impedimento? Não, ele quis ver se o Patrick estava interferindo na jogada ou não. Foi exatamente por isso que Sim, porque teve ele o VAR. estava à frente, né? Exatamente. Ah, mas o Patrick ficou atrás do Lindoso Não, mas ainda. é que eles não? estavam os dois na mesma bola e estava o Patrick obstruindo o Cuejar. E é por isso que o VAR analisou essa jogada, e por isso que demorou tanto. Bom, aí nós já tinha acontecido, aí vem o erro do Sarrafiori. A Aí, invenção essa foi a invenção. não, foi a invenção. olha, não, eu digo assim, é quando tu tá numa Que nem situação... goleiro que- subir para tentar fazer o gol lá no. mas aí por que tu não tira então, por exemplo, não tira o lateral? Não, põe. E tu deixa quer os três fazer- zagueiros, o Lindoso fazendo um terceiro zagueiro, tá? Até hoje estava falando de manhã lá na nossa entidade, na SEG, Associação dos Cronistas Esportivos, com o Otávio Hoffmann, tá? E nós concordamos exatamente com isso. Por que não, nessa substituição, ele não tira o Bruno, por exemplo, da lateral Ele já direita? tinha feito isso com ele, tá? por que não E tirou fecha- ele? E não o Sarrafiori. O Sarrafiori não E não o tira por quê, Sarrafiori. cara? Porque o Tira o Parede que não faz é o aquele... Sarrafiori. O Parede não tem o nome do Sarrafiori, ele não é o gurizinho que o Mas Internacional então, foi lá comprar pra amigo, resolver. então aquilo... Então tem jogador que está jogando nome, tem Tá, jogador então- que está jogando então- Qual é o contra-cheque. cara que resolveu os jogos do Inter no Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas? O Guilherme Parede. Tá, mas então- Quando o time todo reserva é uma porcaria, Ok. o Parede foi lá e Tá. jogou bem. Tá, O Grenal foi o melhor jogador do Inter já. eu não quero nem chegar nesse aspecto, por exemplo, de jogador que joga no nome. Tá? Eu quero avaliar que o treinador teve uma intenção equivocada. Vou botar o Sarrafiori porque ele chuta de longe. Isso aí, foi tá? sobre isso. Agora, amigo, pelo amor de Deus, tu vai pode destruir desmanchar. o sistema Tu tinha tático. 15 minutos, o Odair tinha pelo menos mais 15 minutos de jogo. Mas Foi- pelo aí menos foi mais pra 15 minutos de jogo. experiência. Aí Bota foi os pra- 3 zagueiros com o Lindoso fazendo terceiro zagueiro, tira o Bruno, põe o Era, Parede era naquele melhor tu corredor. botar o outro zagueiro e botar o Moledo do centroavante. Poderia Botar dar mais quem? certo. Sei lá, mas de qualquer Agora maneira... tem uma outra sabe? perguntinha aqui que eu tô me coçando faz Não Tá te aí. 12 gosta, horas. cara, não E te de gosta. telespectador tem, não? O pessoal pode participar com a gente aqui no nosso WhatsApp, mandando um recado pro 999-33-9894. Para quem tá fora, bota o 51, né? Às vezes o pessoal tá de fora e não bota o 51, daí a mensagem O Wilson Madruga não dizia chega. aqui, ó, quando sacou o zagueiro já era. Pior atitude do Odair até hoje. Foi completamente inocente, né? Na minha visão. Ele abriu, né? Eu acho que é uma atitude de meio perdido já. Inocência, para mim, inocência. Desespero. Agora a perguntinha que eu quero fazer para vocês é a seguinte: onde é que tá o Paulo Guerreiro? Paulo Guerreiro está sentado. Podiam dar uma cadeira pro Paulo Guerreiro, não tem ninguém junto com ele. Tá, não, mas Não tem só um ninguém pouquinho, junto Rogério. com ele. Não, tô só um pouquinho. Só um pouquinho. O Everton, muitas vezes, vamos comparar de novo.
Ele tá sozinho e ele vai lá e faz. Ah, mas é outro tipo de jogador. Tudo bem. Mas é outro estilo. Mas ele é o craque do time. Mas o Everton, mas é outro ele estilo. constrói a jogada Guerreiro pra ele. necessita O do Guerreiro, ele precisa. O Guerreiro não tem nenhuma culpa, então. O cara não faz. Me diz um gol decisivo que o Paulo Guerreiro fez nesses matas que o Inter jogou. Eu quero um golzinho só. Diogo, não pode Tu vai esquecer. reclamar do Guerreiro, cara. mas não 500 caras pra falar mal, pra Cara falar sem do melhor vontade jogador. jogando em campo. Mas não é. Não contribui. Como sem vontade tu enlouqueceu, cara? Tu gostou então? Foi ótimo pra ti o Paulo Guerreiro ontem? Mas não é, não foi o Guerreiro, foi o time do Inter que não funcionou. O futebol é coletivo, Funcionou velho. contra o Cruzeiro fora de casa que o Inter venceu? Funcionou. Fora a falta que ele bateu e fez Tá, eu vou alguma te coisa? dizer. Vou te dizer. Ele Tá, decidiu. olha aqui, ó. Decidiu. Que decisão que ele Se fez? não fosse a falta maravilhosamente cobrada por ele, mas ele só fazer gol. Pelo Tá. amor Não, de eu vou te dar um. Vou te Jogou dar 2 partidas contra o Palmeiras na Copa do Peraí. Brasil, fez o quê? Vou te dar um gol Guerreiro dele. do Grêmio seria o artilheiro do país, velho. Tudo bem, mas ele não joga no Grêmio, ele joga no Inter. Pois é, mas exatamente. acontece que o Inter não tem um Everton da vida, por exemplo, para fazer essa. E O Inter não tem nem sequer um outro jogador de ataque. Sequer isso. Gente, o Grêmio Quer dizer, tá na semifinal da não Libertadores dá. com o André. Mas é que o Mas Grêmio o tem resto- um outro o resto faz a conjunto. diferença, né? O André, o Grêmio joga com 10. né? Imagina. Eu vejo como é ruim, Eu né? concordo Tá. em partes com o Diogo que o Guerreiro tem a parcela de responsabilidade dele. Agora, claramente, o Guerreiro é muito diferente do Everton na questão de estilo de jogo. O Guerreiro depende do time. Eu vou dizer. O Everton pega a Eu bola e vou dar faz um o que fez com o recado. Palmeiras. Dribla 4, 5 lá e resolve. Eu vou dar um recado pro torcedor do Internacional. Baixa a poeira, né? Porque agora as causas calmam, né? Se torna mais racional. Respira fundo. Respira fundo. O Internacional contra o Cruzeiro, como joga marcando, vai ter uma grande possibilidade de ultrapassar essa fase e vai para a final. Só que atenção. EC for a final, digo EC, porque o Grêmio ainda não passou pelo Atlético, tá? Porque lá eles Acho vão que ele já estar. passou já. Também não. Ah, tá. Também não. Mas tem maior possibilidade, tá? o Atlético o quê? Então assim. Tá. Então, se der Grenal, como as coisas em Grenal se equilibram, o Inter tem grande chance sim de ser campeão. Tá, da mas Copa o do Inter Brasil. tem que chegar lá, amigo. Tá, claro que tem. O Grêmio também. Mas tu vai convir comigo Tá, que mas a vem chance cá. do Inter Tá. bater o Cruzeiro é muito maior do que ter batido o Flamengo. Eu já não tenho essa confiança. Mas Mas aí tu não pode entrar nisso aí. Pô, Não? sabe por quê? O Inter fez uma baita Libertadores da América, é o que eu acho. Fez uma baita, com a limitação técnica. O Inter que fez tem uma baita. O Inter fez uma baita Tá, mas peraí, Libertadores da vamos lá. América. Vamos nessa baita Libertadores que o Inter fez até aqui. Um gol que o goleiro falhou na estreia contra o Palestino. 1 a Mas foi 0. até- Calma. Um empate com o time reserva do River Plate fora de casa. Mas peraí um pouquinho, foi a segunda melhor Calma. campanha, O melhor isso. jogador da estreia do Inter foi o goleiro, né? Não vou. Um 3-2 contra o Palestino em Porto Alegre. Toquinho, ó, o Inter foi a segunda melhor campanha da Libertadores da Tá Mas bom. desse jeito, E não Ribeiro. foi a melhor campanha justamente por conta disso. Mas desse Porque jeito, Ribeiro, que eu tô te falando, estreando com o goleiro sendo melhor em campo, contra o Palestino fora de casa. Mas tu concorda comigo. Com todas essas limitações, o Inter foi Mas muito foi aos longe da trancos e Libertadores. barrancos. Não, é isso aí. Foi longe demais. Então não foi tão maravilhoso Foi assim. maravilhoso, porque tem time limitado, Diogo. Ah, tá. Então, independente do jeito que chega, se chega é bom. Mas não é, tu queria que o Inter fosse campeão da Libertadores, é isso? Por que não? Porque não tem time pra isso, Então cara. tu não pode chamar de maravilhoso, Mas Ribeiro. foi onde deu pra o Inter chegar, teve uma cara. grande Então tá, então vamos fazer o seguinte, vamos aqui fazer o programa de qualquer jeito, é onde dá pra chegar. Bom, dependendo do nosso core, da qualidade que nós temos uma limitação. Claro, óbvio, né? claro. Mas vai ser Vamos ser maravilhoso? humildes, Não, vamos ser humildes. vão ter programas melhores. Eu, por exemplo, às vezes eu tenho que usar de outras coisas para aparecer. Eu faço umas micagens, faço um Darth Vader. Ô, Ribeiro, Sabe? Ribeiro, Eu tenho que diversificar meu talento. Ribeiro, entendeu? com todas as limitações. É, o Inter não consegue versificar. O Internacional, nunca, né? o Internacional, o Nacional, nós não podemos colocar como um time O estupendo. Inter teve um grande adversário no ano que ele venceu. Foi o Palmeiras no Beira-Rio. Jogando muito. Jogou Só. muito. Aquele jogo muito. Mas Foi a melhor, jogando aquela tua barra. foi a melhor partida do Inter na vamos que temporada. vamos. Mas é aquela história. Aí fez isso porque tinha um gol de diferença, quando lá também poderia ter nem esse gol de diferença. O Palmeiras Lá em também São fez, Paulo. né? Lá em São Paulo. Agora, nós vamos A grande falar. diferença é que o Palmeiras, para fazer um gol, é
É difícil. É uma outra coisa. o Palmeiras também o Flamengo para fazer um gol é um retrancão. O André Assunção, boa tarde. Alguma previsão sobre a data dos jogos das finais da Copa do Brasil? Sim, já 11 tem. e 18 de Está setembro. marcado. 11 consecutivo. Semana 11 e para 18. pilha. É antes das semifinais da Libertadores. Isso. O Márcio Martins Fraga. Pena do apagão lá no Maracanã. Ontem não jogou nada, ficou bom o empate. Agora é Copa do Brasil. Isso aí. Tá? Sérgio Luiz Rite Moreira. Boa tarde a todos aqui. Deixa eu ver. Travou. O que diz o Sérgio Luiz Rite Moreira aqui? Vai discordar de mim. Me respondo. Supondo aqui, Grêmio ganhando do Flamengo. Final, Grêmio e um argentino. Copa do Brasil, Grenal. Ganha Inter. E aí, como ficam os melhores elencos, Flamengo e Palmeiras? Tá? O futebol é sensacional e apaixonante, mas Odair é fraco. Agiu como Varziano ontem e também no Rio. Diga para o Ribeiro que chato é elogiar. Obrigado. Elogiar. Eu sou chato mesmo, eu não tenho problema, eu reconheço. Para o torcedor do Inter não ficar tão chateado, Rogério, uma informação positiva. Começou há 1 hora mais ou menos o sorteio da Liga dos Campeões e antes do sorteio da Liga dos Campeões a premiação oficial dos melhores jogadores da temporada passada na competição. E o Alisson foi escolhido o melhor goleiro da Liga dos Campeões do ano passado, ganhou o prêmio do jogador. O que isso é bom? É uma cria do Inter, é um jogador que o Inter gosta. É só joga no Liverpool, o jogo É bom se ele for vendido, né? Se ele for vendido no Liverpool como foi... Mas ele já salvou um monte aí financeiramente o Inter, né? Pois é. O Inter vendeu ele por 6 milhões de euros. É que nem dizer, a Copa do Brasil é boa ganhar porque custa 50... Não é porque é título, cara. Olha aqui, ó. Não é 50 milhões. O Inter é banco. A Eliette Macedo está dizendo aqui o seguinte, grande verdade, Inter tem time limitado, mas chama o Roger que ele tira leite de pedra. O Inter? Alguém poderia dizer que o Odair está tirando leite de pedra. E tá. Olha, E tá. tirar leite de pedra é se fizesse um esquema que o Inter fosse também propositivo. Mas não tem Aí eu vou. pra Não, isso. como que não tem, Não Ribeiro? tem, Pelo não amor tem. de Deus. O bicho é fraco, né? Mas não o Odair, o time que ele comanda, mas ele tá fazendo bastante. Eu Tá concordo mandando. contigo. Pra mim fez uma baita campanha na Libertadores. É baita. Vai decidir a Copa do Brasil. Tá bom demais. Não é da cor da grandeza do Inter? Não é. Vamos ao copo meio cheio, então. Aí eu vou concordar com o Melo. Vamos ao copo meio cheio, copo meio vazio, então. E se cai quarta-feira? Eu ia perguntar exatamente, eu sei que Vamos falar isso em seguidinha. Em seguidinha é isso que eu quero projetar. Em seguidinha é isso que nós vamos projetar. Circuito de palestras, conexão de ideias, maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Superação, ó. Superação, né? É que tanto falamos, superação. Confira os palestrantes confirmados. Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Coin e Rossandro Klinden. Mais informações no SESC da sua região ou no site do SESC, sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Realização, Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar. Mensagem do Banrisul e do SESC, já voltamos. O agro é o nosso chão. Por isso é que a gente sabe que o agronegócio precisa de soluções completas, como uma conta exclusiva para quem é produtor rural ou agropecuarista, ou meios de pagamento, canais de autoatendimento e serviços que facilitem o dia a dia, porque quem produz quer mesmo é manter o foco no crescimento do seu agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Circuito de palestras Conexão de Ideias em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados. Mais informações no SESC de sua região. Olha aqui, ó. Cadê? O Cristiano Lopes Moraes. Só tem um jogador decisivo aqui no Sul, o Cebolinha. O resto é resto. Temos jogadores decisivos. É o mais decisivo do Rio Grande do Sul, o Cebolinha. Não tem. O Guerreiro precisa que joguem para ele também. Sim. O Cebolinha, se der uma bola para ele, ele faz o que ele fez pelo Palmeiras. Ele resolve e ajuda os outros. Agora, jogadores diferentes. Não, claro. Características diferentes. Tudo bem. Mas um precisa que tenha respaldo.
Tá? Claro que o Everton também precisa de um time, não vai resolver sozinho. Agora, é isso que vocês começaram a levantar. Só uma mensagem do Ronaldo Castro chegou aqui para nós, o Internacional joga só na pilha e fechado. Chegou longe demais para o time limitado. Quase sempre pressiona ou reclama das arbitragens. A maior virtude é a vontade e uma incrível sorte. Qualquer time que entrar em campo com a mesma vontade do Inter vai ganhar. Abraço, Ronaldo Castro, de Porto Alegre. Mas justamente isso que o Diogo levantou, eu ia comentar no mesmo momento, casualmente. O C não existe no futebol, né? Não existe na vida, inclusive. Mas e se ocorrer, quarto que vem, essa eliminação para o Cruzeiro? Não vai ter aplauso. Teve aplauso do torcedor ontem após a eliminação. Cai a casa? O limite é contra o Cruzeiro. Cai a casa? Não acredito em desclassificação. Agora tem o seguinte, a realidade se impõe. Se der Grenal, ou se for Inter e Atlético, qualquer que seja a final, se o Odair perder o título... Tu tá querendo eliminar o Grêmio. Só fala que vai dar uma frente paranaense. É que eu não acredito em jogo jogado na véspera, velho. Não acredito nisso. Não, tudo bem. Nenhum dos dois está classificado. Olha aqui, ó. Eu disse ontem que eu tinha 2 temores, 2 medos. Um da arbitragem e outro do próprio time do Internacional. O primeiro não se confirmou. Até porque não precisou, né? Não o Internacional deu de lambuja aí para o árbitro fazer uma partida tranquila. Porque não jogou absolutamente nada. Ele não conseguiu fazer nem as bobagens que ele tinha feito em Grêmio e Palmeiras porque o jogo foi muito barbado. Já foi todo para um lado. Nas bruxas, né? Não acredito. Não creio. É impressionante, assim. Quem lida com a comunicação fica mais fácil, tá? Mas a torcida do Plim Plim para dar Flamengo foi um negócio impressionante. Bom, mas isso a gente sabia. Só que agora eu vou dizer para vocês o seguinte, a final da Libertadores já está pronta. Flamengo aí? Não vai passar. O Grêmio não é o Internacional, o Grêmio é mais time, é mais competitivo, é mais copeiro que o Internacional. Vão tentar, não vai ser. Porque a Comebol também tem uma dívida. O River Plate foi extremamente ajudado pela Comebol o ano passado. Já tinha sido prejudicado em 2017. A dívida da Comebol é com o Grêmio e com o Boca. Podem comprar passagem, né? Os bosteiros, desculpe, mas é o apelido do... Os chineses, o River Plate chama os torcedores do Boca de bosteiro e dos Boca chamam de gagina, né? São as galinhas. Isso aí seria a final de 2007, né? Exatamente. Não, era para ter sido a final do ano passado. Exatamente. E que aí vamos lembrar que se o River Plate não tivesse, não é nem chegado na final, se o River Plate não tivesse vencido a Libertadores do ano passado, ele não estaria jogando nessa. E agora ele está muito bem no Campeonato Argentino. Entendeu? Pode então, eu acho que vai dar Boca de um lado e no outro bar. É complicado. O outro lado acho complicado. Eu não fico da mesma maneira como eu disse antes que acreditava muito mais na virada do Grêmio mesmo sendo fora de casa, tá? E não acreditava na virada do Inter e disse isso ontem. O Grêmio vai ter que fazer um jogo contra o Flamengo. Mas é que o primeiro jogo, aquele que o Grêmio fez contra o Palmeiras aqui em Porto Alegre, o Grêmio não pode fazer a mesma coisa, né? Mas porque, olha... o Flamengo não vai ser o mesmo também. É um outro tipo de jogo. É um jogo com escolas parecidas, cara. Vai ser um jogo mais bonito, inclusive. Vamos para mais perto, que é a preocupação agora. É um bom jogo, por exemplo. A Copa do Brasil, tá? Eu entendo que o Grêmio não tem risco nessa classificação. Não ter o Everton é um grande risco. Não ter o Everton e o Jeromel. E o Jeromel, né? Não, por quê? Não, o Jeromel não. Não tá suspenso? Não. O Michael está machucado e o Everton está... Agora... Como eu falei, pode perder uma Babilônia de jogadores para a final. Como eu falei para o Ribeiro, tá? Agora há pouco, o Cruzeiro que vem aqui na quarta-feira não é o mesmo Cruzeiro que o Internacional venceu lá no Mineirão. Não é a mesma galinha morta. É um time muito diferente em postura tática e também na sua identidade. Mas o Rogério vai Ceni jogar como está treinado. Muita vai jogar como está treinado. Pois é, mas é suficiente isso? Para pegar o Cruzeiro. É suficiente? Para o Cruzeiro. Olha. A vantagem é pequena. É velha história. É um gol, velho. Um gol. Mas é que não tem saldo qualificado. Não tem. Então, o Cruzeiro precisa atacar o Inter uma vez, se quiser. Você acha que é suficiente para fazer um gol, mas é isso aí, o Cruzeiro precisa fazer um gol. Pode ter nada mais que isso no jogo, cruzar e fazer gol. E outra coisa, o Rogério Ceni já é um treinador, mesmo que o Odair tenha sido assistente de seleção olímpica e tudo mais. Campeão, né?
o Rogério Ceni é um treinador que traz uma bagagem como jogador muito maior, de decisões, inclusive, tá? E já como treinador. Tem um fator motivacional para os próprios jogadores do Cruzeiro, né? Eu acho que o Inter Eles têm que pagar os seus salários, né? E acho que o Grêmio tem que se cuidar contra o Atlético Porto. Tem que se cuidar. Eu acho que os dois têm que se cuidar. Eu acho que não está garantido para nenhum dos dois, nem para o Grêmio, nem para o Inter. Ninguém só peru morre na véspera. Não, tudo bem, mas E eu não tô... alguns- A minha... no dia. Ah, mas a nossa análise tem que ser na véspera, porque senão fica que nem uma rádio que eu estava ouvindo hoje, Se for a Grenal, pode criticar. Não, A gente gosta de crítica. não é a Grenal. Se fosse a Grenal, eu teria falado. É uma outra rádio que eu não quero falar. Tá? Deitando regra, o comentarista de rádio e televisão, deitando regra aí sobre o que foi, o que aconteceu. Porra, fala antes, amigo. Conhecimento vem para se falar antes, é o que a gente faz aqui. Tem que arriscar. Eu estou colocando isso. Eu não vejo nenhum temor para o lado do Grêmio, com o time que tem o Grêmio, com a personalidade e identidade que tem o time do Grêmio, mesmo que tenha desfalque de 2 jogadores importantes, tá? Nessa partida contra o Atlético Paranaense. Eu estou embasando por quê? Pela vantagem que o Grêmio construiu no primeiro jogo, que, entre aspas, é mais viável o Grêmio chegar na final e o Inter corre mais risco. Na final, mesmo jogando em casa, tendo vencido fora. O detalhe do jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense fora de casa é o Atlético precisa fazer 2 gols. Isso é inevitável. Como o Inter ontem. Isso é inevitável. Precisa fazer 2 gols. Só que tu vai dar espaço para o Grêmio. Exatamente. E o PP é um jogador de velocidade. Eu acho que não vai jogar o PP, tá? Vai jogar o Tardelli, tenho quase certeza disso. E o Rômulo? E o Rômulo. Provável. Que é a mudança que o Renato vai fazer para a semifinal da Libertadores. Até porque o Michel está sem... É a grande mudança do time do Grêmio a partir de agora. O Rômulo não pode jogar na final da Libertadores. Não, tudo bem. Não sei se o Tardelli vai começar jogando, não. vai. Tenho minhas Tu dúvidas. acha que o Grêmio não paga para ter o Rômulo se ele encaixar no time titular? Não pode. Não? Tá. Bom, por que isso? É que o Rômulo é emprestado pelo Flamengo, né? O Rômulo tá Ah, fora da pra semifinal. Libertadores? Pra Libertadores, Vai depender muito da condição do Michel e tudo isso. O Grêmio confia muito na recuperação do O Michel agora vai ter 1 mês e pouco. E precisa Amanhã- reparar que ele entrou do jeito que ele entrou contra o Atlético Porto. Quem? O Michel. Atlético Não, e o Tardelli, mas por isso eu não acredito no Tardelli também pelo jeito que ele entrou na partida contra o Palmeiras. pelo amor Mas de eu Deus. acredito no Tardelli pela experiência, por segurar o jogo. O Grêmio só não precisa tomar 2 gols. Bom, a gente vai falar mais sobre isso amanhã e também amanhã a gente já vai projetar porque começa a decisão da Série C, né? Para os mata-matas. E temos jogos, tem um jogo aqui em Porto Alegre, os outros representantes vão jogar fora do Rio Grande do Sul. Bom, lembrando para vocês que além do Virando o Jogo que volta amanhã às 13h, logo depois do RDC Esporte, que tem a apresentação do Paulo Brito, com os comentários do nosso Sean Connery dos Pampas, ali, Ribeiro Neto. Quase um Brad Pitt. Quase um Brad Pitt. E a participação dos repórteres. Aliás, encontrei o Guilherme Paz, eu estava vindo para cá, para a TV, encontrei o Guilherme Paz fazendo ao vivo lá na Esquina Democrática, ali na Rua da Praia. E também do repórter Pedro Oliveira. A Paola Collin volta quando? Amanhã. Ficou em São Paulo? Não, amanhã tá aí. Amanhã a Paola está aí? Tá certo, então. E esse, ao meio-dia, né? O RDC Esportes com o comando do Paulo Brito, nós entramos na sequência com o Virando o Jogo. E hoje à noite, a partir das 21h, tem o Cadu Oliveira com o 2 Toques e os seus convidados para o debate em cima desses assuntos que movem o nosso futebol. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, 13h, ao vivo aqui pela RDC TV. Até lá. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul.